Serviço Divino de Palavra para a Juventude, sábado 14 de agosto de 2021, evangelista de Distrito Vadiael. Amados jovens, a palavra que nos é colocada para esta tarde pelo nosso amado apóstolo, ela está escrita no livro de João, no capítulo 15, no versículo 10, onde diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Até aqui. Mais uma vez, boa tarde, amada juventude, que possamos nesse momento viver uma hora de paz, uma hora de bênção, diante desta palavra que nos é oferecida nesta tarde. A palavra que nós temos hoje, amada juventude, ela tem um tema e ela fala sobre a obediência por amor. Esse texto que acabei de ler, amados irmãos, em algumas traduções, nessa tradução ela diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permanecidos no seu amor. Em algumas outras traduções, amados juventude, a palavra começa assim: Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, por isso que o tema, que a palavra que nós temos, que vem pelo amado apóstolo, diz: obediência por amor. Nós sabemos, amada juventude, que vocês, como nós, alguns dos servos que estamos aqui, que já fomos jovens também, muitas vezes nós lutamos para poder sermos independentes nas nossas opiniões. Nós sempre procuramos, às vezes, sermos teimosos, porque nós temos as nossas vontades próprias, os nossos pensamentos próprios, e às vezes nós relutamos, muitas vezes, como diz aqui na palavra, de sermos obedientes. E às vezes esta falta de obediência nos leva a ter algumas consequências que não são favoráveis para nós. E depois destas consequências que nós vivemos pela desobediência, nós tomamos consciência do erro que nós cometemos por não obedecer àquele que nos instruiu em alguma coisa. De uma maneira mais simples, podemos falar sobre, por exemplo, a nossa família, nosso pai, a nossa mãe, quando nós somos jovens, que eles nos dão certas ordens e às vezes pela rebeldia nós acabamos não obedecendo. E aí, às vezes, vem um castigo, vem uma consequência que muitas vezes realmente é desfavorável. Mas, amada juventude, uma diferença muito grande, um exemplo simples, continuando, quando nós obedecemos a alguém, não pela obrigação, não porque estamos sendo oprimidos, não porque alguém está nos obrigando a fazer alguma coisa. E quando nós fazemos assim, obedecemos desta maneira, nós sabemos que isso dói muito em nós, nos traz uma certa revolta, essa rebeldia. Mas quando nós obedecemos por amor, em consciência de saber a quem nós estamos obedecendo, isso nos traz alegria, isso nos traz um prazer em podermos ser obedientes. E aqui na palavra, esse texto, amados irmãos, quem pronunciou estas palavras: Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu permaneço no amor de Deus. Estas palavras são manifestadas por Jesus Cristo. Então é Ele, amada juventude, que nos dá este alerta, que nos exorta a sermos obedientes aos mandamentos que Ele deixou para cada um de nós, para que desta maneira nós possamos demonstrar o nosso amor por Ele, permanecendo neste amor a Ele, e o amor do Senhor permanecendo também em cada um de nós. E é de fundamental importância, amada juventude, que em primeiro lugar nós possamos entender
Quais são os propósitos de nosso Senhor Jesus Cristo em deixar esses mandamentos? Ele deixou aos seus discípulos. Esse mandamento ele deixou aos seus discípulos. E esses mandamentos, que é o mandamento do amor, ele segue até hoje e nos beneficia também com esta exortação, amada juventude. A obediência, que ela é obedecida por amor, ela não é pesada. E nós, quais os mandamentos aqui, amados irmãos, que nós podemos, amada juventude, nós podemos lembrar? Os 10 mandamentos. Podemos logo de imediato lembrar dos 10 mandamentos. Mas, quando nós começamos a entender, a refletir, quem é que está nos exortando a nos mantermos na obediência, nós podemos entender que esses 10 mandamentos vão muito mais além disso, amados irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar, não roubar, não matar, e todos nós sabemos quais são as sequências desses mandamentos. Explicações na Escritura Sagrada, no Evangelho, tem de monte para nós quais os benefícios que nós obtemos seguindo esses mandamentos. Mas aqui nós podemos falar, puxa, são algumas leis? Não. São recomendações que o Senhor deixa para que nós possamos nos manter em comunhão com Ele, para que nós possamos demonstrar realmente a nossa obediência. Porque todos nós, seja na nossa vida material, seja nos nossos lares, no nosso trabalho, na escola, seja aonde for, nós seguimos regras. Nós temos que ser obedientes ao lugar onde estamos para que possamos ser bem recebidos, ser bem quistos, e dessa maneira. Por que seria diferente na obra de Deus, amados irmãos? Só que na obra de Deus, esses mandamentos do Senhor têm uma consequência muito maior do que aquilo que nós vivemos sobre essa vida, sobre essa terra. Seguir as leis, ser obediente àquilo que o mundo nos pede. Viver e permanecer no amor do Senhor e demonstrar esse amor que nós temos por Ele também, por aquilo que Ele deixou e recomendou para nós, nos leva a um futuro muito melhor e muito mais brilhante do que aquilo que nós almejamos sobre essa terra. Ele nos leva à comunhão eterna com Deus. Mas aqui, amados irmãos, é necessário que nós possamos entender que o propósito de Deus é levar o ser humano a render-lhe glórias através de Jesus Cristo. Se nós entendermos, puxa vida, mas por que nós temos que seguir ao Senhor Jesus? Porque Jesus obedeceu e viveu na obediência da vontade de Deus até o final da sua vida. Amadas juventude, você pensa que foi fácil Jesus Cristo também seguir em obediência? Se lembrarmos na Escritura quando Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas depois Ele diz, cumpra-se a sua vontade e não a minha. E graças a essa obediência, amados irmãos, a este amor que manteve o Senhor ao nosso Pai Celestial, Ele pôde cumprir com a missão de entregar-se na cruz, de sacrificar-se, entregar a sua vida por cada um de nós. E se nós começarmos realmente a entender o significado de tudo isso, a importância que tem esse sacramento, esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nós vamos começar realmente a entender o porquê que nós temos que ter a obediência a Ele, o porquê que nós temos que seguir os seus mandamentos. Não é fácil, nós sabemos que hoje vivemos num momento muito difícil. Vocês, jovens, são oprimidos por tudo aquilo que o mundo está oferecendo, pelas adversidades do tempo, pelas influências que o mundo está trazendo. É muito difícil realmente viver essa obediência ou seguir essa obediência, nós sabemos. Mas se vocês reconhecerem, como nós também, apesar de não sermos jovens, se nós reconhecermos
este amor que o Senhor demonstrou a cada um de nós, se sacrificando, a importância desse sacrifício que trouxe para nós uma liberdade. Se vocês também, amados irmãos, amada juventude, lembrar que Deus, quando Ele livrou o seu povo, o povo judeu, do Egito, depois de ter livrado a cada um deles, Ele deu também os seus mandamentos através de Moisés. Primeiro Ele livrou, depois Ele deu os mandamentos, para que o povo pudesse cumprir, e cumprindo os mandamentos, eles estariam debaixo da benção de Deus, debaixo da proteção de Deus. E amada juventude, lembrar que Jesus sacrificou-se por cada um de nós, que Ele morreu por nós, nos traz o reconhecimento de que Ele também nos libertou. Ele nos libertou do quê? Do jugo do pecado, o pecado original. Ele nos deu uma liberdade de vivermos totalmente diferente daquela velha aliança, da aliança em que os homens, os seres humanos, tinham que cumprir as leis, e eram muitas leis. Mas hoje, a poder crer em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, poder crer no sacrifício que Ele fez, poder crer no Evangelho que Ele deixou para cada um de nós, e no conhecimento que nós adquirimos em poder conhecer, em poder querer realmente conhecer o Evangelho, isso nos traz uma liberdade tão grande, amada juventude. Isso faz com que cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos, possamos viver esta obra com alegria, com amor, e poder seguir os mandamentos por amor. Mas além dos 10 mandamentos que nós conhecemos, nosso apóstolo maior nos dá uma visão muito maior, muito mais ampla do que isso, daqueles mandamentos que nós também temos que seguir e que são subsequentes a esses 10. Alguns exemplos que o apóstolo maior nos coloca para nós, amados irmãos, amadas juventudes, é o seguinte: para acessarmos a salvação, ou para acessarmos o reino de Deus, como nós ouvimos no domingo passado, para podermos viver a comunhão eterna com Deus, além dos 10 mandamentos, é necessário que nós possamos ouvir a palavra divina e agir conforme a palavra nos ensina. Por isso que é necessário que nós possamos procurar o conhecimento, procurar ouvir a palavra, procurar estar diante do altar para ouvir a palavra, para que ela fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos, no nosso dia a dia, poder, amada juventude, corresponder com aquilo que é a vontade do Senhor. Um outro exemplo que Ele nos dá, que está em Mateus, no capítulo 16, no 24, é colocar ao Senhor Jesus como o nosso exemplo, é pegar ao Senhor Jesus, ver a obediência que Ele teve a Deus, o amor que Ele teve a Deus, o amor que Ele teve ao próximo, que Ele demonstrou ao próximo. Amada juventude, poder reconhecer o que significa a importância de tudo isso. Este é um mandamento que também é colocado para nós, que nós também possamos colocarmos, ou mais ainda, nos revestirmos do ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o ser de nosso Senhor Jesus Cristo? É o amor que Ele demonstrou, é a obediência que Ele demonstrou a Deus, é o amor que Ele teve para com o próximo, a compaixão e a humildade que Ele teve. Isto é podermos também nos revestir do ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um mandamento também que nós temos que seguir. O outro exemplo também que nos dá um amado apóstolo maior é amar o nosso irmão, amar a nossa irmã e amar ao nosso próximo. Será que é difícil? Nada é difícil quando nós fazemos, como a palavra diz, fazemos por amor. Amor é a essência de Deus. Amor
é aquilo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo prometeu de enviar, e Ele enviou, e nós fomos revestidos do Espírito Santo. Nós temos o sinal, amados irmãos, do Espírito Santo em nós, e Ele que nos ensina o que é realmente ser e viver neste amor, fazer tudo por amor. Então, amada juventude, é importante que nós possamos entender o que é sermos obedientes. Em primeiro lugar, respeitar, reconhecer quem é o Senhor Jesus. Às vezes, amada juventude, o ser humano, nós não estamos falando julgando, o ser humano, ele esquece muito fácil das coisas. Por quê, amada juventude? Porque nós vivemos as nossas expectativas diárias, nós temos planos, nós temos pensamentos, nós temos projetos, tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo. Então, muitas vezes, diante desses projetos, diante dessas perspectivas, nós esquecemos de aquilo que é essencial. E como diz aqui a palavra, nós vamos focar nela. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, nós esquecemos de sermos obedientes. Obediente a alguém que está mostrando para nós um caminho que muitas vezes nós estamos percorrendo que é errado, ou atitudes erradas, ou pensamentos errados. Na nossa vida material é assim. Mas, amada juventude, a igreja, ela sempre vai nos mostrar. O Evangelho, que é colocado para nós, sempre irá nos mostrar, a todos nós, o caminho correto que nos leva à comunhão com Deus. Então, se nós temos hoje, na palavra, obedecer, se permanecerdes, ou se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu permaneço no amor com o meu Pai, permanecereis com vocês também. Então, que nós possamos permanecer neste amor com Deus. Por quê? Nós reconhecemos, se vocês hoje estão aqui, ouvindo esta palavra, se já vem há muito tempo percorrendo este caminho, ouvindo várias vezes essa palavra, e principalmente a essência, que é este amor e essa obediência, há a necessidade de nós permanecermos, e queremos fazer isto com alegria, porque o Senhor, Ele nunca obrigou ninguém, e Ele nunca vai obrigar alguém a obedecer os seus mandamentos, como nós vemos. Nós temos o livre-arbítrio, vocês têm o livre-arbítrio, mas vocês estão fazendo a coisa certa hoje. Vocês pegaram uma parte do seu tempo, alguns minutos, para poder estar diante da palavra, para poder fortalecer o vosso conhecimento. E isso demonstra também humildade de vocês em poder ouvir um servo de Deus, reconhecendo que este servo, ele está colocado para poder manifestar a palavra de Deus, lembrar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer, como é importante para nós esses momentos, viver, relembrar. Às vezes nós não gostamos de ler, mas gostamos de ouvir, e quando nós ouvimos e percebemos que esta palavra toca os nossos corações, então isso, amada juventude, vai nos engrandecer muito perante a Deus. E vai nos fazer o quê? O que a palavra diz aqui. Vamos conseguir atingir o propósito de Deus. Dar glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é dar glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? É reconhecendo, tendo fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa obediência vem pela nossa fé e o nosso amor ao Senhor Jesus. Assim, amada juventude, eu peço para que vocês realmente preste bastante atenção nesta palavra obediência, que não é por obrigação, mas é por amor. E aqui também tem uma outra palavra que diz assim, amada juventude: devemos agir conforme a vontade de Deus, pelas bem-aventuranças que nos concede, e a saber quais delas. Bem-aventurança, o que é? Alegrias espirituais, alegrias de um filho de Deus. É poder conhecer a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é poder conhecer, entender o que significa esta salvação que está colocada para nós através de Jesus Cristo. É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a fé no sacramento
que Ele colocou para cada um de nós através da sua morte. É poder conhecer o amor que Ele tem por cada um de nós e o que Ele deseja fazer por cada um de nós. Outro exemplo é a liberdade que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Evangelho, Ele nos mostra o que é esta liberdade. E assim, amada juventude, poder viver a graça de demonstrar o nosso amor, de poder obedecer ao Senhor com alegria, isso nos levará à futura e eterna comunhão com o nosso Pai Celestial. Amém.